Portugal ensina a tradição. A Austrália ensina a inovação. E a China ensina a velocidade. Mas o que acontece quando um enólogo vive esses três mundos? Hoje vamos conversar com um enólogo português que saiu da Bairrada, construiu carreira na Austrália e também já produziu vinho na China. E está na reta final de um dos programas mais exigentes da educação dentro do universo do vinho. Afinal, o que ele viu que poucos profissionais conseguem observar? Direto do Clara Valley, na Austrália, é com enorme prazer que eu te recebo, Joel Santos. Bem-vindo ao BacoCast. Muito obrigado, Ayana. Nós já tínhamos falado algumas vezes, mas nunca tínhamos tido a oportunidade de realmente colocar uma cara no nome e nas conversas que já tivemos. Portanto, obrigado pelo convite e pela conversa que iremos ter. Joel Santos, esse enólogo que tem uma história bem atípica, tem uma história bem rara, inclusive, transitando aí em tantas coisas diferentes. Penso que essa conversa vai ser muito rica, muito instrutiva e até inspiradora a todos que estão aqui, com certeza, ouvindo e assistindo. E quero já iniciar assim com uma pergunta-chave. Joel, tu veio do mundo da biotecnologia. O que foi que te levou a querer enologia? Olha, foi um percurso, ou foi um começo atípico, considerando a minha formação base, mas de certa forma surgiu assim de forma natural, porque os meus avós, eu sou natural da região da Barra, do Conselho de Vagos, e os meus avós já faziam vinho, eu venho de uma aldeia muito pequenina, os pais dos meus avós já faziam vinho e era sempre uma festa. Eu lembro com os meus primos, na altura quando chegava a setembro, era sempre uma festa enorme. Nós irmos para a vindima, de ajudarmos a apanhar a uva, fazermos a vindima, cartar os cestos, ir pisar, que um dos meus avós ainda tinha o legar, ainda dava para pisar. E, e nunca tive a ideia de realmente fazer vida da enologia, até realmente ter a oportunidade de trabalhar num projeto mais sério durante o meu mestrado, em biotecnologia também. Isto já foi há 15 anos, quase. Trabalhei num projeto de fermentação de espumantes numa empresa de Vila Nova de Gaia chamada Proenol. E foi nessa altura que, se calhar com o conjunto de outros fatores, outras vivências, que surgiu o clique de, bem, por que não? É uma área interessante, é muito. Eu digo muitas vezes que eu estudei biotecnologia, mas o vinho, a produção de vinho é biotecnologia pura, é muito desde a vinha até à adega, à fermentação, aos tratamentos que se possam fazer, há muita biotecnologia por trás de uma garrafa de vinho, ou muita química, muita biologia, portanto foi atípico, mas de certa forma natural, ou que surgiu, ou eu pelo menos aceitei isso de forma natural, e cá estamos, cá estou eu do outro lado do mundo, 15 anos depois, com uma grande, uma boa carreira até agora, e muito feliz por ter abraçado esta área, esta profissão tão interessante e bela, não é? Que giro! Olha, bom saber que és bairradino, vindo ao bairradino, então, né? Olha, Sim, sim, vai reindo. vira o bairradino. Joel, a gente sabe que para fazer vinho você não precisa ser um enólogo formado, você não precisa ser um grande pesquisador nem nada, mas sabemos, você pontuou muito precisamente a importância desse lastro, né, da ciência por trás também do que vem desde a vitis à produção do vinho e o pós, né? E até o pós. Sim, sim. E aí surgiu a pergunta para, na verdade, te instigar. Então,
A ciência faz um bom enólogo? Eu, por experiência pessoal, eu falei do meu começo, ou como é que a minha vida profissional começou, mas obviamente as coisas não surgem, eu não acordei num dia de manhã e decidi ser enólogo e no outro dia tinha responsabilidade. As coisas foram sugerindo, obviamente houve muito estudo a partir daí, houve muita prova, há muito mais trabalho que houve depois de concluir os meus estudos em biotecnologia, obviamente. Um, mas sim, sem dúvida, eu não tenho dúvida alguma que um bom conhecimento científico faz de qualquer enólogo um melhor enólogo. Obviamente não é necessário ter um doutoramento ou um mestrado ou uma licenciatura numa área científica, mas por minha experiência pessoal e por conhecimento de outros colegas meus na indústria, não tendo conhecimento um bocado do processo químico, o processo biológico, o porquê e os quês e os porquês, como nós falamos, como nós dizemos em português, certamente ajuda, e no meu caso foi fundamental. Não teria chegado aqui onde cheguei hoje se não tivesse tido essa base científica que a biotecnologia me deu. Sem dúvida. E aí a gente vai aqui num ponto que existe muito conhecimento empírico que fazem grandes vinherrons pelo mundo, né? Ou seja, conhecimentos passados das famílias, das gerações, etc. E ele vai lá e desenvolve e faz o seu vinho. Mas óbvio que a gente fala de um alimento vivo, onde existe uma série de detalhes para a direita, para a esquerda, mais para cima, mais para baixo, enfim, que pode tornar ali uma saia justa no aspecto de que, se você tem o conhecimento científico de fato, você tem uma capacidade de raciocínio ou de análise melhor do que aconteceu e de como solucionar, né? Então, são, Sem são dúvida, sem detalhes dúvida. assim muito, muito curiosos da gente pontuar aqui e colocar aqui, como é que vocês falam aqui em Portugal, jogar na parede, literalmente, né? Mas o, Sim, o, o sim. fato é que. Continua. Eu Sim, pode estava a falar. falar que eu dou, quase muitas vezes dou um exemplo que os meus avós faziam vinho, como eu referi, e muitas vezes eles deixavam fazer um vinho, o vinho estava bom durante o mês e depois virava vinagre. Pois, Ou na garrafa, ou criava flor, ou criava acidez, e ele não sabia, olha, o claro. vinho azedou. Não sabiam, Presta. entende? Pronto, é isso. Claro que hoje em dia isso é impensável, né? As pessoas têm outra formação, têm outro apoio que não havia há 30, 40, 50 anos, mas é um pequeno exemplo, se calhar levado ao extremo, mas é um pequeno exemplo do que o conhecimento científico pode trazer se calhar a muitas profissões, mas a área da enologia, sem dúvida, traz. Nós sabemos o porquê das coisas acontecerem, a razão das coisas acontecerem. Sem Sem dúvida que dúvida. E abordando esse tema ainda, aí surge a pergunta: o vinho precisa de mais química ou de mais sensibilidade? Polêmica. bem, eu diria que mais sensibilidade. Eu acho que por muito. Eu não sei, eu não sei. Se calhar é uma questão um bocado ambígua, é um bocado difícil de responder. Caminha junto, né? Ah, Caminha junto, né? sim, caminhos, obviamente, nós baseamos muito em conhecimento empírico e de números, de factos, mas a prova, o sexto sentido, o feeling, de onde é que se deve ir, de onde é que se vai, do que se pode conseguir. Há muitas coisas que, se calhar, os números ainda não conseguem responder. Eu, pelo menos, pessoalmente, eu tenho a felicidade de trabalhar numa empresa relativamente grande e nós não podemos descartar nunca não podemos correr o risco das coisas correrem Claro. mal. Os números estão sempre presentes, mas a suportar aquilo que é o nosso, sei lá, a nossa prova do dia a dia, o- os lotes, o que é, isso nunca pode ser descartado. Sem dúvida. Não E aí sei. vai de encontro, Joel, assim, que em algum momento ali tu tá com os números da ciência
E, na verdade, tu tem que dar, em alguma situação ali, lugar ao teu próprio instinto, ao feeling que você estava se referindo, né? Sim, sim, sem dúvida, sim, sim, sim. Israel, vamos falar um pouquinho. Quero transitar contigo nesses três grandes países produtores maravilhosos, que é Portugal, a Austrália e a China. Muita coisa para conversar sobre esses assuntos, também falar um pouquinho do futuro do vinho, enfim, nós vamos destrinchar aqui alguns assuntos que é tão gostoso poder ouvir outras vozes que estão e que têm perspectiva de vida no aspecto de background diferente, né, de como profissional, e ter uma visão e criar aqui até um ponto de que as pessoas que assistam esse podcast, que é o Bacocast, criar observação de pessoas tão distintas, né, de ângulos de visão diferentes pelo mundo. A tua hoje é um pouco mais alargada por ter vivenciado praticamente em três continentes diferentes, né? Isso é Sim. fantástico. Dá uma visibilidade para a atividade, para a ação um pouco mais ampla, né, do que outras pessoas, enfim. Então, vamos começar falando aqui de Portugal. O que que Portugal te ensinou no contexto do teu trabalho? Um, se calhar o mais fundamental foi essa ligação ao campo, essa ligação à vinha, ou à festa que é a vindima, ou à origem do vinho. Um, Depois, obviamente, não posso, embora a minha formação, como temos falado até agora, seja ou foi numa área diferente, Portugal deu-me essa formação, deu-me esse conhecimento, essa formação deu-me a oportunidade de chegar onde estou hoje, portanto Sim, sim. não posso descartar. Um, Infelizmente, do ponto de vista profissional, Portugal ainda não me deu muito, porque eu fiz duas vindimas, um estágio e uma vindima, são experiências profissionais de curta duração, e aprende-se muito, mas ao mesmo tempo não se tem responsabilidade, não se tem. É diferente, né? Há muito caminho a andar. Portanto, do ponto de vista profissional, Portugal ainda não me deu. Obviamente, o futuro ainda há muito caminho para andar, mas ainda não me deu essa oportunidade. Mas sim, a Ok. base, o gosto veio, obviamente, de Portugal. Não vim para a Austrália pegar o gosto pelo vinho, não é? Nem a pensar que um dia poderia ser enólogo. Isso surgiu em Portugal, e nisso não posso esquecer, não posso deixar isso para trás, não é? Sem dúvida. Mas você que é um estudioso, além de ser um grande profissional, é um estudioso, está aí focado das atividades mais amplas do universo do vinho, né? Se podemos falar, está focado em observar e caminhando para lá, para o Master of Wine também. O fato é, Joel, na tua percepção, qual é o maior legado da própria enologia portuguesa para o universo do vinho? Olhando na amplitude, como tu vê o legado que Portugal está deixando, está expressando para a enologia, para o universo do vinho? É assim, Portugal, ninguém pode negar que Portugal é um dos países mais importantes no mundo do vinho a nível mundial, não tanto pela quantidade e pela diversidade de faz, mas também pelo historial, a riqueza de castas, pelos os estilos que criou e que são hoje em dia conhecidos, ou reconhecidos em todo o mundo como sendo português, como é o caso do Porto, Madeira, o vinho verde. Um, é um legado e uma história enorme. Não, um, a riqueza de Castros, que é uma coisa um, é única. Não, há muitos países com muitas castas, com Portugal ou mais, mas Portugal é único. Nós fomos de norte a sul, de brancos, de tintos, a tudo. Temos castas fantásticas, e já se começam a ver também na realidade que eu conheço, que é a realidade australiana, que são coisas que demoram muito tempo a surgir e a implementar-se e a serem reconhecidas, mas já soube em qualquer lado, se falar em Touriga,
a Touriga é reconhecida como Alvarinho, o Alvarinho, o Arinto, de vez em Marinho. quando fala, só reconhecido o Arinto, Verdade. dependendo em que região se está, em que zona se está. Uhum. Mas sim, a Touriga, por exemplo, é o Tempranillo, a nossa tinta Roriz, é mais conhecida pelo Tempranillo, mas chegou cá fora, está cá fora também, e Aham. nesse sentido o legado está cá, a história está cá, Sim, há um sim, sim. reconhecimento, que o mundo faz a Portugal de alguma maneira, não é? E sim, e nós estamos cá, principalmente pela. Infelizmente, aqui, não sei, é um país, eu trabalho num país produz mais vinho que Portugal, também com uma enorme diversidade, e o vinho português não chega cá. Um, Pois. conseguimos comprar a Porto, conseguimos comprar a Madeira, mas os vinhos tranquilos não chegam cá. Portanto, não posso dizer que sim, toda a gente conhece Portugal, ou que toda a gente já bebeu um bom vinho português, mas a história está cá, e o legado está cá, e o reconhecimento está cá. Uhum, sem dúvida. Você salientou bem as castas portuguesas, essa diversidade, e por densidade demográfica, né, em quilômetros, ter mais de 300 castas hoje catalogadas é muita coisa de fato, e essa pátria é uma riqueza ampelográfica mesmo, dentro do seu cerne, né, como pátria produtora, vinhateira, e é muito bonito. Mas percebes se tem uma característica, tu falaste das castas e da densidade, consegue visualizar uma outra situação que Portugal faz de melhor no seu vinho e que é repercutido assim, e que nenhum outro país faz? Um diferencial que tu percebes, além das castas, da diversidade de castas. Tem alguma característica? Achas que tem a ver com o vinho do Porto, o Madeira, o fortificado em si, né? O vinho fortificado em si, é um diferencial português muito forte ainda, enfim. Um, assim, os estilos, o que nós fazemos em Portugal é feito em todo o mundo. Nós fazemos bons espumantes, mas são feitos em todo o mundo. Nós fazemos bons fortificados dos melhores do mundo, mas há muitos outros países a fazerem fortificados. Inclusive na Nós, se Austrália. olharmos, sim, inclusive a Austrália, sim, sim. Mas olhando para aquilo que é o legado da enologia e da viticultura portuguesa, se calhar a forma como se faz, por exemplo, o que falámos, a Madeira, não há mais a Madeira é um vinho único pelas características do vinho, pelo sabor, pela textura, por tudo mais, mas pela a maneira como os métodos tradicionais de produção, Sim, sim. de Estufagem e armazenamento, de canteiro. a Uhum. estufagem e o canteiro, são coisas únicas. Eu pessoalmente não conheço mais lado nenhum do mundo em que que se façam as mesmas coisas, da mesma Não, forma. não é E posso verdade. tentar replicar, mas se calhar se calhar essa é a parte única também que Portugal tem, não é? Das tradições, dos métodos de produção, de coisas que são difíceis de replicar em outros lugares. Sem dúvida. Olha, muito bem lembrado aí do Madeira em si, que realmente, além de ser um vinho histórico, né, não só para Portugal, mas para a história do vinho como um todo, né, Sim, 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 sim. de ter participado ali de tantas coisas, mas o fato da característica, não só produtiva, mas da prova em si do próprio vinho Madeira, né? É um deleite à alma aquilo ali, não tem realmente. E eu acho até que é subvalorizado. A gente sabe que o PVP dele, o preço de prateleira, é elevado, e a gente sabe o porquê, mas eu acredito que pela forma que se faz, eu ainda ele é muito supervalorizado, porque é tão mimo, é tão brilhante, é tão sofisticado aquela produção, né? É tão único que até os E temos que produtores lembrar. deveriam. Temos que lembrar, falando no caso específico da Madeira, que as condições vitícolas da ilha são em muitos anos, são Cruéis. miseráveis, Cruéis. são precários, se não é geada, se não é umidade, é chuva, se não é chuva, Sem é dúvida. muito calor, se não, o terreno em si, a geografia do terreno
não é como o Alentejo, por exemplo, que são muito mais plano, muito mais ano após ano, os anos são mais previsíveis. A Madeira, as condições vitícolas da Madeira são, para além de serem únicas, são difíceis, não é? Sem dúvida, bem lembrado, e um detalhe que eu tive participando de um evento junto com um produtor da madeira, dos vinhos Barbeito, e o fato é que ele estava expondo uma realidade da madeira também muito interessante, Joel, que vale a pena que a gente falar para quem está ouvindo e que não conhece, que está tendo ali meio que uma pressão muito grande. A madeira, tu sabes que é linda, é um lugar lindo, né? Então está Sim, tendo sim, uma sim. pressão muito grande pelo lado imobiliário em cima das áreas de Sim, produção de vinho que já são pequenas, né? Que já são pequenas áreas produtivas. Então, está tendo uma pressão imobiliária por causa do turismo muito forte e que surge ali uma preocupação enorme, né, com os produtores que estão ali ainda acreditando que são tão poucos, né? E em termos de. São poucos os produtores, são pouca a área de densidade de vites produzida e a quantidade do próprio vinho, né? E é sempre fica um alerta e uma observação para que as pessoas saibam também de outros dilemas que acompanham, né, a produção do vinho e que, na verdade, não tem sim, nada a ver sim. com o vinho nesse caso, né? É uma pressão mercadológica, econômica sobre o setor, né? Sim, 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 sem dúvida. Vamos Não lá, é, Joel. Diga. infelizmente não é caso único da Madeira, mas sim áreas com mais potencial turístico. Aqui na Austrália é igual, na Califórnia, em Napa, por exemplo, é igual. Sem dúvida. Tenho a certeza que na França é igual. A Madeira não é o caso único, mas sim, não ajuda, colocando em cima de todos os outros fatores que envolvem a produção do vinho Madeira, certamente não ajuda, não é? Menos disponibilidade, menos uva, menos tudo, não é? Menos tudo, exato. Maior custo de tudo também aumentando o Maior valor, né, de custo, compra. exato. Vamos entrar aqui, Joel, no assunto que muito me interessa, Austrália. Já sei que cada australiano tem 2 cangurus e 6 ovelhas. Pelo menos dois Verdade cangurus, sim. populacional australiana é muito engraçado. Eu venho estudando sobre a Austrália já há algum tempo, como tu sabes bem. E eu achei tão curioso esse dado. Tu sabes que minha formação é de médica veterinária, além de tudo, né? E o Ah, ok. fato quando vi esse dado comparando aos animais, achei super curioso, que a densidade demográfica da Austrália simplesmente cada australiano tem 2 cangurus e 6 ovelhas. Vamos lá. Por que que a Austrália, diferente de alguns outros países, da maioria dos países, investe tanto em pesquisa na área da vitivinicultura? Tem algum porquê Ah, disso? Acreditam mais na pesquisa? Desenvolve mais olha, essa eu área? não sei. Eu não sei, se calhar não sou a pessoa que consegue dar uma resposta mais exata ou mais. O que eu sinto e trabalhando, obviamente, na área de enologia em particular, é que a mentalidade australiana é uma mentalidade muito mais prática, muito mais de um, fazer as coisas com sentido e o mais fácil possível. E se calhar muita da investigação que é feita, eu tenho a felicidade de trabalhar perto de um grande centro de investigação a um nível mundial, que é AWRI, Australian Wine Research Institute, e a quantidade e a qualidade de pesquisa, de recurso científico que sai do centro é incrível, a todos os aspectos, não só na área de enologia, mas na área de viticultura, na área de marketing, tudo o que é na área dos vinhos. Agora, o porquê, não sei, mas a Austrália é conhecida por muitas outras coisas, não é? Que revolucionaram Sim, o sim. mundo. Portanto, o Wi-Fi, por exemplo, nós agora estamos ligados à internet, que surgiu na Austrália.
o micro-ondas aparentemente surgiu na Austrália, o bag-in-box, na nossa área do vinho em particular, o bag-in-box foi desenvolvido e, e começou a ser produzido na Austrália. Portanto, eu acho que é muito essa mentalidade de fazer as coisas com ter um sentido para fazer as coisas e o mais prático possível, não é? Sem dúvida, sem dúvida. A gente nota assim que há uma certa resistência em alguns lugares para o desenvolvimento da inovação, da aplicação de tecnologia, de olhar para frente, de olhar para o futuro. O que tu percebes então é que o australiano tem menos preconceito para inovar? Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. Um exemplo clássico é, por exemplo, a utilização da rosquinha, o que nós aqui conhecida pela screw cap. Os Career Cap, aham, sem dúvida. Eu não engarrafo uma única garrafa com rolha. Agora, não estou a dizer que é o mais certo ou o mais errado, ou que eu é que estou certo e que o resto do mundo, Portugal está errado, mas é, é essa Portugal é inovação. Portugal que produz a rolha. Sim, 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 exatamente. Um, e se calhar 95% do vinho australiano é É engarrafado Screw Cap. com a screw cap. E agora, nós, a Austrália, estamos a fazer as coisas mal? Certamente não. As coisas um, surgiram através de investigação que foi feita, através de a necessidade de criar novas tecnologias para resolver problemas que haviam. Neste caso da Screwcap, foi um grande problemas que a Austrália tinha até ao início dos anos 2000 com problemas de rolha De e rolha. era insustentável. Eu lembro ainda na empresa onde eu estou, o meu patrão começou a atividade em 86, 1986, e ele chegou a ter anos de quase 10% de problemas de rolha. Perda? Meu Deus. 10%, se uma pessoa engarrafa 1000 garrafas, 10% São é 100. muito, não é? É muito. É muito. E pronto, esse é um exemplo do que, como é que a investigação surgiu ou desenvolveu produtos que realmente que foram aplicados na indústria, não são usados hoje, é a norma, é o normal. A rolha, Sem porque dúvida. no caso da screw cap, a rolha aqui é o anormal. Usar uma rolha de cortiça aqui não é visto como anormal, no sentido que quem usa está errado, mas é o anormal que é muito raro, é raro Num ver, local, é né? raro encontrar. Exatamente. E vale assim aqui fazer um disclaimer, Joel, porque a gente aqui é assistido por desde técnicos, produtores, enólogos, pessoas da cadeia do vinho, mas também por consumidores. E sempre é interessante fazer um disclaimer. Você é português, eu tenho Portugal no coração, mas o fato é que Portugal levanta muito a bandeira da rolha por N motivos, enfim, muito bacana, porque tem uma produção muito grande da rolha de cortiça, né? E que realmente é um belo vedante, por N características do vedante, mas que os Crio Cap não denigrem nada a um vinho, inclusive, muito mais ali preserva, né? O fato de o que está ali já foi colocado, está ali, né, Joel? Tá guardado ali. E é interessante abrir um pouco a mente, né? Inclusive, alguns mercados já exigem que seja só através do Screw Cap, né? Tem alguns mercados que querem só se for Screw Cap, não querem outra coisa, pensando no outro lado. Mas a gente lida com mercados muito diferentes, com maturidade para inovação também, com mentalidade para inovação também muito diferente. E o mais importante, que você, consumidor, saiba que Screw Cap ou a rolha de cortiça, ambos são bons vedantes, né? Claro, claro, claro. Cada um com as suas características mais favoráveis, enfim, para o próprio produtor, para o próprio momento e para onde está mandando para o mercado isso também. E o produtor, as pessoas que trabalham na cadeia, saber quando eu estou desenvolvendo um vinho, como é que eu vou fazer a vedação do meu vinho, é saber para que mercado vai, sobretudo, né? Porque dependendo do mercado que vai ser muito mais fácil ter aceitação do screw cap do que até da rolha de cortiça, né? Ou o contrário, né? Ou o contrário.
Ao contrário, sim, sim. Por exemplo, o mercado chinês não aceita, embora estejam já a abrir mais nesse sentido, o mercado chinês tradicionalmente não aceita a screw cap. Tem que ser tudo, seja um vinho entrado de gama ou um vinho de gama alta, tem que ser, ou tradicionalmente tem que ser rolha, porque senão não é aceito, o vinho comercialmente não é aceito. Um, mas, Curiosamente, sim, depende. a gente ainda vai falar do mercado chinês, mas só que a gente já está falando de Vedantes, e eu tive conversando com um produtor, inclusive gravei um episódio com ele só sobre o mercado chinês também, e ele disse que a primeira dificuldade que ele enfrentou no mercado é que as pessoas não tinham saca-rolho em casa. Então, o melhor Talvez. brinde ali naquele caso, o saca-rolho é normal que qualquer pessoa tem 10 em casa, Sim, sim. mais até. Na China não era tão comum há algum tempo, quando ele começou, né, a atividade dele, a mostrar o vinho lá, de que não era algo comum as pessoas terem saca-rolho em casa. Então, é muito curioso a gente observar o mercado, perceber essas questões culturais, né? Até para poder ver como é que eu vou escoar esse meu produto se uma coisa prática que é para abrir um vinho, qualquer um pode abrir rápido em qualquer lugar, ele não tem fácil ali, não tem na mão, né? Não tinha na mão na época, né? Enfim, são muitas coisas interessantes. Mas voltando para a Austrália, Joel, como é que funciona a relação entre a universidade e as próprias vinícolas? Existe ali uma sinergia de troca de informação? Com a universidade mesmo, eu não tenho pessoalmente, ou como institucional, nós não temos muita relação com a universidade. Agora, com os institutos de investigação que estão associados à universidade, ou que têm a estudar, ou alunos da universidade, é muito aberto, as coisas são muito, a relação é muito direta, para Uhum. começar, e é muito aberta, é muito fácil para nós produtores chegarmos aos institutos de investigação em que área for, em enologia ou viticultura, e pedirmos ajuda em alguma área, ou pedirmos informação em alguma área. Uma coisa Eu mesmo, pontual. e não posso dar eu não posso comparar Portugal com Portugal diretamente, porque eu ainda não tive essa oportunidade de trabalhar em Portugal, mas parece-me a mim, pela formação básica que eu tive, somos mais fechados. O que é investigação é muito fechado, não pode haver, não há troca de informação, não há, as empresas são sempre as últimas, os maiores beneficiários da informação e da investigação são muitas vezes os últimos a conhecer os resultados da investigação. E aqui parece-me que é muito mais aberta essa relação Mais entre, celery, como a entre gente fala, né? Mais veloz. sim, entre a academia e a indústria, parece-me que é uma relação muito mais aberta, muito mais veloz, sim. O mercado australiano é um mercado amplo também, né, Joel? Eu digo assim, o país é continental, né? É enorme, apesar de que está bem delimitado ali nas suas zonas costeiras, a maior densidade populacional. Mas imagino que, como qualquer país, que Portugal é desse tamanho e cada região é diferente, imagino que a Austrália também tenha muito um comportamento semelhante no aspecto de ser diverso, né? Em muitas coisas da própria mentalidade. Mas o fato é que a pergunta é que eu queria te fazer: hoje, o consumidor australiano influencia mais no vinho do que o próprio enólogo? Ahm, Eu digo, a adega eu está ali, a vinícola está mais a ouvir o próprio consumidor do que o próprio enólogo em si? Do que o enólogo gostaria, idealizaria fazer? eu diria que não, ou pelo menos do ponto de vista dos estilos, do que as adegas, que as vinícolas tradicionalmente produzem, qual é o estilo, nós temos o nosso estilo, o nosso vinho aqui do lado tem o seu estilo. Uhum. Agora, o que há muita influência, obviamente, isto é transversal
todo o mundo, infelizmente, é que o consumo de vinho está a baixar Em muito, declínio. está drasticamente. E as adegas estão, de certa forma, a tentar reinventar-se, a tentar não descobrir, mas a criar novos produtos. Por exemplo, um exemplo é a Austrália é muito baseada em castas, ou exclusivamente baseada em castas internacionais. Nos tintos, por exemplo, o Syrah e o Cabernet dominam. Os O problema é que domínios. já ninguém bebe Syrah em Cabernet. Então nós produtores chegamos a um ponto que precisamos de ouvir o Sim, consumidor, sim. O porque mercado, né, que é o consumidor. exatamente, se o consumidor, se o mercado já não bebe tanto e depois não bebe Syrah, então o produtor tem que mudar alguma coisa, ou então não é viável, né? Não Sim, está sim. numa situação viável. E é o que nós fazemos principalmente nos últimos 5, 6 anos. Assim, nós temos que ouvir o mercado e falamos com os nossos distribuidores, falamos com as nossas cadeias de distribuição, o que é que o que é que o consumidor final quer, qual é o estilo que o consumidor exige, é um estilo mais carregado, é um estilo mais leve, é um estilo mais fresco, é um estilo mais maduro, e essas coisas nós produtores temos que ter isso em conta, senão não produzimos vinho só durante mais um ano e temos que fechar a Só para porta, não ficar é? dentro Temos de que fechar. casa. Exatamente. Exato, Portanto, sim, exato. o produtor, no final de contas, o consumidor, o mercado influencia o que os produtores fazem. Mas parece-me que é uma coisa universal, não é? Universal para todo lado. Pelo menos quem quer sobreviver, né, Joel? Pelo menos quem quer Sim, sobreviver. sim, sim, Falando de sim, dimensões, né? E aí é claro que a cadeia do vinho ela é muito complexa e repleta de nuances, e muitas vezes a gente fala uma frase e as pessoas querem aplicar a todas, né? E calma, a gente está falando de um público geral de vinho, né? Isso é importante sim, fazer claro. esse disclaimer. Joel, eu sempre falo, quando falo de vinho, da cultura vínica, da importância social, histórica, cultural, enfim, do vinho como um todo, e sempre saliento uma coisa, que o vinho sempre esteve ligado com a geopolítica. E eu acho que um case que ficou para a história da história do vinho, para quem presta atenção na história, de fato, foi na época da pandemia o que aconteceu com a Austrália e o mercado chinês, né? Então, de uma Sim, decretada, de uma canetada, né, por uma divergência ali na geopolítica do momento, se decretou que não vai mais vinho, e era um mercado hiper importante para a Austrália, né? Então, é sempre bom fazer essa observação de quão importante é estar alinhado, atento ao que está acontecendo no cenário mundial, ao cenário dos teus parceiros comerciais e dos propensos que podem se tornar, né? E eu queria te perguntar, como foi que tu vistes esse impacto? Como era o antes e como se tornou o depois? Fala um pouquinho disso, que eu acho que é um assunto bem curioso. olha, nós como empresa, nós não vimos e um, nos nossos produtos de rótulo, de marca própria, nós não vimos muito declínio porque o mercado chinês nunca foi um mercado fundamental para nós, um Para mercado você, crucial para nós. Exportávamos para a China, mas quantidades irrisórias. certo? Agora, o mercado chinês no geral, deixou de comprar vinho à Austrália. E nós vendíamos vinhos, uma das nossas áreas de produção é vinhos a granel, em pouca quantidade, relativamente ao total que fazemos, produzimos, mas vendemos vinho a granel através a outras empresas que depois servíamos, Sim, sim. que, Os books, que vai. efetivamente, exatamente. E, e aí está, o mercado chinês ele foi de 100, nós dizemos de 0 a 100, o mercado chinês foi de 100 a 0. Um, Exato. foi, Foi foi uma muito, canetada. E pronto, sim, não vai, sim, não vai. muito. E obviamente isso são coisas que é como nós, por exemplo, quem corre, que é o meu caso, de vez em quando, Meu de vez em caso quando, também.
Nós para ganhar forma é difícil, mas para perder é muito fácil, não é? Nós para trabalharmos para conseguirmos correr uma meia maratona, temos que treinar 2, 3, 4, 5, 6 meses. Para perder forma basta pouco tempo. E o mercado chinês foi muito assim. Nós estava em crescimento até 2020, até o ano da Uhum. pandemia, e depois por divergências políticas, e as tarifas que foram implementadas a muitos produtos australianos, não só ao vinho, se calhar é importante É. realçar, Sim, houve sim, sim. produtos minérios, a carne de vaca, mariscos, foram muitos os produtos que foram abrangidos pelas taxas exorbitantes que a China colocou a produtos australianos. Sim, sim. E, e para ir do 100 ao zero foi muito tempo, e os produtores não têm sequer tempo Capacidade de resposta, né? exatamente, porque não se sabe o que é isto que está a acontecer hoje, o que é que acontece amanhã, o que é que acontece dentro de um ano. A Exato. produção é praticamente a mesma este ano e o próximo e no outro a seguir, e o vazamento do produto não é o mesmo. E isso cria, 5 anos depois ou 6 anos depois, consegue imaginar O os problemas prejuízo. os prejuízos, os problemas de estoque e o stress que coloca nas relações comerciais na área do vinho. Sem dúvida, sem dúvida. A Sem... Austrália neste ano, se não, os dados, eu vi agora há cerca de um mês, li um artigo que a Austrália neste momento tem cerca de 3 anos e meio de vinho em estoque para consumo doméstico. Se não produzir vinho Sabes durante que a 3 anos e nível meio, global tem para 3 anos, em pronto, a termos Austrália, global. então, a Austrália está na média, então, está no. O que é muito, nós considerando que há É muitos milhões muita de. coisa. É muito vinho. É muito. E tá vindo a próxima safra, né? E tá vindo a próxima safra. E já vi na Enfim, próxima safra, já. Eu acho que aqui, eu não sei, em Portugal eu não sei o que é que está a acontecer, ou em outros países, mas, por exemplo, em França ouço falar que Bordeaux já está a arrancar vinha, sim, sim. estão a plantar novas castas. Aqui, nos últimos 6 meses, em particular, foram dezenas e dezenas, milhares de hectares de vinha arrancados, produtores que deixaram de tomar conta das vinhas. Muito, todos os dias há um grande produtor ou há uma grande empresa que está a vender a vinha, ou que está a arrancar a vinha, ou que está. Um, acho que as coisas bateram mais forte nos últimos 6 meses. Um desânimo grande, né, do setor, né, como um todo, né, Joel? Joel, só para a gente finalizar esse assunto da geopolítica, e como é que está o cenário hoje com relação à venda para a China? Já foi regularizado? Como é que está? A nível de tarifas, está regularizado, mas agora tem um problema, é que a China deixou o De consumo doméstico consumir, da né? China, o consumo doméstico da China desceu muito. Muito. Comparando com antes, mesmo antes do Covid, Sim, sim. 2019, 2020, no início de 2020, o consumo doméstico interno na China desceu muito, muito, muito. Perfeito. Vamos falar um pouquinho desse terroir que tu estás aí, magnífico, eu vou em breve aí contigo. Me fala um pouquinho, descreve um pouquinho onde tu estás localizado, o terroir, qual o teu trabalho, a tua empresa, o que tipo de vinhos vocês produzem e as características do terroir também. Olha, eu trabalho numa empresa que se chama Tim Adams Wines. É uma empresa familiar, eu ainda trabalho com o Tim Adams, o meu patrão. Nós tomamos café todo dia, todos os dias, e discutimos, trabalhamos todos os dias ainda. É uma empresa localizada na região de Clare Valley, que se encontra no sul da Austrália. A norte, a cidade mais próxima, a grande cidade mais próxima Adelaide. é Adelaide. Adelaide, sim. É uma região relativamente interior. Nós estamos aqui a cerca de talvez uns 80 quilómetros da costa em alguma altitude, entre 350 a 400, quase 500 metros de altitude.
é chamado Clare Valley, mas não é um valley, por exemplo, como nós conhecemos o Douro. Tem um rio que passa no meio, depois é bastante íngreme. É mais uma continuação de pequenos valleys de uma região relativamente montanhosa, de baixa altitude, mas montanhosa, De e colinas, né? de colinas, exatamente, se calhar é o mais indicado. E depois tem o vale central, digamos assim, depois tem os pequenos vales transversais. Um, a nível de terroir, se calhar a grande diferença, ou a grande característica da região é realmente a altitude. Estar interior, a localização relativamente interior e a altitude, nós temos os dias muito quentes no verão, mas depois as noites muito frescas. Arrefece, né? Nós temos uma grande diferença diurna de variação de temperatura. Amplitude térmica, né? Uma amplitude térmica muito grande. E essa aí é realmente a grande característica de Clare Valley. Depois nós produzimos, é uma região conhecida pelo Riesling, nós produzimos muito Riesling, e de ótima qualidade. A nível de solos, varia muito. Os melhores solos, ou a área as duas áreas que têm maior reputação, uma está baseada em xisto, muito semelhante ao que se encontra em Mosel, por exemplo, e outra região baseada a solos mais argilocalcários, mais calcários. Xisto. Você falou xisto? Xisto, sim. Ok. E a E- outra, e a outra, a outra área tem solos argilocalcários. ok, 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 ok. Que bacana. Os Rieslings se tornaram bem famosos desse terroir, né? Inclusive entrando em disputa ali, quando coloca-se numa prova cega, de Rieslings diferentes de várias regiões, tem sempre um do Clara Valley lá, né? É Ah, impressionante sim, sim. como se destacou, né, com qualidade, né, e pode ser citado já isso como um detalhe importante dessa região, né. E a empresa de vocês, qual é a dimensão? Ela é grande, média, pequena? Ahm, para a dimensão australiana é relativa média. Nós produzimos, para dar se calhar um maior contexto, nós produzimos de 1,4 a 1,2 a 1,4 milhões de garrafas por ano. Ui. Por Para um exemplo, contexto agora, mundial é grande, né? sim, se calhar no contexto português pode ser considerada grande, porque há muitos produtores pequenos, não é? Sim, sim. Nós acabámos agora a vindima de 2026 e produção cerca de um bocadinho mais, 2.100 toneladas de uva, mais ou menos. 2.100 toneladas, olha que legal. Sim. Dois- Muito baseado em vinhos brancos, o Riesling, obviamente. Chardonnay também, Porque vocês produzem Chardonnay, Sauvignon Blanc? não, a região em si não tem muito Chardonnay, e nós, como produtores, não produzimos nenhum Chardonnay. Produzimos muito Pinot Gris. Ah, o Pinot Gris, claro, claro, óbvio. Altitude, É, tudo é, tem é uma tudo a escolha, ver. é um hobby, não é? É, óbvio, aham, aham, sem Nós dúvida, somos, tem somos Pinot neste, Gris. neste momento, somos a empresa ou marca australiana que mais Pinot Gris produz acima de um certo valor, que são $20 por garrafa. Olha, um preço muito bom, né. Joel, vocês então colocam na garrafa varietais e vocês têm também blends? A maior parte varietais, o Riesling, o Syrah, o Cabernet, Uhum. o Sangiovese, o Pinot Gris, mas nós na empresa temos dois blends. Mas o varietal, os vinhos monovarietais, é uma questão, é muito típica, é uma coisa muito normal no Novo Mundo de, Sim, sim, de sim. colocar que é Cabernet, ou Riesling, ou Chardonnay, ou Claro, claro.
Isso, inclusive, eu acho que se tornou uma bandeira para poder propagar melhor o vinho no mundo, né? Isso foi uma sacada muito interessante de quem imaginou isso há tanto tempo, porque não era algo comum, né, nos principais países produtores, antigos, os principais países. Hoje, esse conceito velho mundo, novo mundo, já está um pouco complicado, né? Mas, Sim, enfim, sim, sim, como já se está existia muito. esse conceito, o velho mundo sempre produziu, apesar de que muitos varietais, mas não era colocado no rótulo, né? Não era especificado. É muito mais o terroir que era observado, enfatizado, né? Enfim, ou a vinha específica, o clima específico, né? E com isso é um diferencial do novo mundo colocar os nomes das castas, como você citou, Sangiovese, Syrah, Cabernet Sauvignon, o Riesling, Pinot Gris, enfim, de todos esses, né? Perto do teu terroir, aí tem os outros terroirs, né? Adelaide Hills, o Eden Valley, Sim, o estado onde eu estou, que é o South Australia, ou Austrália do Sul, é o estado que mais produz vinho na Austrália. Ou pelo menos com mais diversidade. Talvez não seja mais, porque sim. nós temos, há estados há regiões no interior, grandes regiões que já estão em outros estados. Mas sim, temos a Barossa Como Valley, que é Riverina, aqui. né? Riverina já é o outro estado, né? Sim, o Ribeirinho é outro estado, e sim, são regiões interiores que têm muito acesso à Aham. água, não têm problemas um, a nível de vinhas, de produção de uva, são muito fidedignos. Tem calor, tem água, tem condições ótimas por produção de uva em grande quantidade e saudável, uva saudável. Um, Aqui no estado tem muita diversidade em pouca área. Temos, obviamente, o Clare Valley, onde eu estou, tem o Eden Valley, como referiu, que também é conhecido pelo Riesling. Muito perto do Eden Valley tem o Barossa Valley, Barossa, Syrah. que já é conhecido. Aliás, o Eden Valley pertence a Barossa como região, que é uma sub-região de Uhum. Barossa, que é conhecido pelo Cirá, tintos muito ao estilo dos nossos alentejanos, muito o alentejano tradicional, Concentrado. concentrado, mais alto, teores alcoólicos mais elevados, sim, nesse estilo. Depois tem McLaren Vale, tem o Jadline Hills, que produz espumante muito, muito bom, de Altitudes qualidade. maiores no Adelaide Hills. É um dos maiores. Altitude. Eu não sei qual é o pico mais alto, para ser honesto, não sei qual é o pico mais alto na região dos Hills, mas talvez, diria, talvez uns 1000 metros de altitude. Né? São mais altos, por isso que essa produção dos espumantes tem se destacado, né? Sim, são regiões, uma região muito mais fresca, muito mais. É uma região lindíssima. Pode-se visitar em qualquer altura do ano, é sempre verde. Já No está inverno, no anotado, verão. já está anotado. Não, é A lindíssimo. Eu rota, gosto a muito. rota é rota é grande, Joel. Vai gostar, porque eu gosto muito de ir lá deles. Tem um problema que é uma região montanhosa e entre duas adegas tem que se andar muito, ou é muito tempo Pois entre é. duas adegas. Mas como região é lindíssima. E como disse, é sempre, não interessa se vou no verão, ou na primavera, ou no outono, ou no inverno, é sempre verde. Há Como sempre é que tá? muita vegetação, é muito bonita a região. Nesse momento tá muito frio aí? Como é que tá as coisas? Muito. Não tem chovido aqui, pelo menos aqui em Clare Valley, não tem chovido, já não tem chovido há mais de uma semana, então já tivemos. Aqui nós estamos no inverno, para deixar a referência, aqui é inverno, estamos no Sim, pico do sim, sim. inverno. E aqui tá 40 E graus em Portugal, na sombra. agora aqui talvez estejam neste momento, talvez 4 ou 5, não sei. Nossa. Estamos aí com Muito uma frio. diferença não só de fuso, né, mas de temperatura e de De tudo. tempo. Sim. Joel,
Foi muito bacana falar com você da Austrália. Tu sabes que esse é um assunto que eu sou apaixonada e, enfim, a gente ainda vai ter a oportunidade de fazer muita coisa junto. Ainda bem que temos muita vida ainda pela frente. Mas queria entrar num outro ponto contigo, que é a tua experiência dentro da China mesmo. Então, como é que foi produzir vinho na China, nesse país exótico para o mundo dos vinhos, apesar de ter uma massa de vinhedos gigante? Ahm, Se calhar a palavra que mais reflete a experiência é mesmo interessante. Foi uma experiência muito interessante. Interessante. Para o positivo, para o negativo, bastante interessante. Eu estive na China entre 2015 e 2017, portanto há sensivelmente 10 anos, e tenho a certeza que a realidade de há 10 anos atrás já não é exatamente a realidade hoje em dia na área dos vinhos, na área de produção de vinho. Uhum. Na altura, havia muito contraste, havia muito. Eu estava numa região que se chama Ningxia, ou Ningxia, e é uma região que a filosofia era imitar, como se calhar em muitas coisas que a China faz, a filosofia era imitar Bordeaux. Claro. Então decidiram altamente, uma região muito baseada no Cabernet, um, E no Bordalês, Cabernet, no Bordalês, do estilo com- Bordalês, do estilo estilo Bordalês. Bordeaux. O problema é que, na altura, eu não sei, é possível que as coisas tenham mudado um pouco, entretanto, mas o problema é que a região de a janela de maturação da região é muito curta. E, como sabemos, o Cabernet tem é uma casta que é muito tardia. É Então, tardia, exato. consegue imaginar os problemas que surgem a partir daí, não é? É uma região de altitude, é uma região em que no inverno eles literalmente enterram Há as vinhas vinhos. para a É planta muito não morrer. curioso essa técnica, né? Mas consegue imaginar quando, por exemplo, eles chegam, a vindima é feita em setembro, por exemplo, e no primeiro dia de outubro estão 0 graus. A diferença, a mudança de estação é muito rápida. Sem dúvida. Então, em anos em que mais frescos, ou em anos com mais chuva, ou em que a floração tenha sido mais tarde, consegue imaginar os problemas e o resultado e os vinhos que resultam de lá. Ah, mas, ao dizer isto, é uma região, a ideia que eu tive e a percepção que eu tive é que para além de ser muito baseada num estilo muito tradicional, ou numa região muito tradicional, que é, neste caso, o Bordeaux, a região de Bordeaux. Já haviam muitos produtores a experimentar coisas novas, a experimentar. Eu trabalhei com Pinot Noir, trabalhei com Syrah, trabalhei com Chardonnay. Portanto, haviam outras coisas, mas era em minoria. Portanto, eu imagino que as coisas tenham mudado muito nos últimos 10 anos e que um, as plantações também tenham evoluído de forma positiva. Um, a nível da adega, a nível de investimento que foi feito, é surreal. Tudo Tanto do, parte do, do melhor, né? as adegas é o melhor equipamento possível, edifícios novos, é, canais de irrigação, o investimento feito mesmo a nível estatal, a nível de financiamento público, de construção de canais de irrigação, passou exclusivamente focados nas vinhas, autoestradas para distribuição do produto, é surreal. Ou pelo menos era. Estamos a falar de há 10 anos, tudo isto foi antes do Covid, tudo isto antes ou quando havia se calhar mais investimento público, quando o consumo de vinho na China estava em ascensão.
Hoje, se calhar, a realidade é diferente. Não sei, não posso comentar. Essa região que você salientou, estava aqui procurando o nome do vinho que eu degustei em 2024, que eu me surpreendi, um Cabernet Sauvignon de 2015. E é justamente dessa região. O interessante dessa região também, uma característica do terroir, está muito próximo ali, é cordilheiras, né? Que com um cravado próximo da Mongólia, não tem uma certa Sim, influência. sim. E isso é interessante. É a região mais promissora, como você colocou bem, né? E eu achei curioso, Joel, é que na época que eu estudei sobre esse assunto, o austríaco que estava lá, né, desenvolvendo essa atividade, acho que ainda está, esse Chateau, ai, Mozart. Mozart. Moza, exato. Tem um nome chinês antes de Moza, exato. E ele aplicando técnicas, né? Já, claro que com o olhar europeu, né? Sobretudo ali. E eu provei esse vinho da safra 2015. Era um Cabernet Sauvignon, simplesmente estava fantástico, um vinhaço mesmo. E eu tinha, não é que eu tinha preconceito, mas é que ainda estava muito com o pé atrás, né, com os vinhos chineses. Então, até então, já tinha tido a oportunidade de fazer provas de vinhos chineses em diversos contextos, mas nunca tinha provado um vinho assim a sério, né, como a gente costuma dizer. E eu me surpreendi bastante. E essa tua experiência, como você está colocando, essa tua visão do mercado chinês, é, se tu tivesse que pontuar algo que, dentro dessa tua vivência lá, o que mais te surpreendeu? Sem dúvida, foi a evolução, a velocidade com que as coisas evoluem ou com que as coisas são feitas na altura, especificamente focadas na área do vinho, na produção de vinho, nas vinhas. Nós não temos, é difícil ter a noção se não for. Eu viajava para a China durante 2 anos, várias vezes por ano. A velocidade com que as coisas evoluíam é difícil explicar, é É um clique. difícil. Se disser que num ano construíram um aeroporto internacional e nós em Portugal estamos já há 50 anos a falar de um Há aeroporto, décadas. é a velocidade com que as coisas surgem, com que as coisas são desenhadas e projetadas e construídas. E isso, o aeroporto é um caso extremo, mas via-se muito. Claro. Cada vez que ia lá, já havia uma coisa nova, havia um produtor novo, havia uma adega Uma nova, evolução, né? Uma evolução, né? uma velocidade surreal, uma Brutal. coisa para nós, principalmente para nós vindos de Portugal e vindos mais se calhar de uma cultura mais conservadora, e é difícil, era difícil, Tradicionalista. bem, mais tradicionalista, exatamente, era bem, como é que é possível? Como é que isto surgiu do dia para a noite? Como é que, num clique, rapidinho, tá tudo pronto, né? E o que que te É, impressionou, assim, mais no consumidor chinês? E que tu está acompanhando também no mercado chinês? O que que tu tem surpreendido? Você já falou que antes da pandemia, para agora, houve até um decréscimo do consumo do próprio mercado chinês, do consumidor, né, como um todo, mas isso é mundial, né? O que que te surpreendeu na época? Porque não é uma bebida típica, não é uma bebida da cultura do povo, né? E é um país gigante, também enorme, né? para ser sincero, na parte de consumo ou na perspectiva do consumidor, nada, não foram muitas das coisas que me surpreenderam, porque era um país muito baseado, ah, como eu falei anteriormente, muito baseado num estilo muito particular ou numa região muito particular. E depois não há o conhecimento, não há, o consumo de vinho não faz parte do dia a dia, não é uma coisa cultural como é para nós. E não há o conhecimento do que é um bom vinho, ou o que é um mau vinho, ou que um vinho tinto vai bem com uma carne, ou um vinho branco vai bem com peixe. Então, muito vinho que é consumido na China, ou era, atenção, na realidade que eu conheci chinesa, Uhum. muito vinho que era consumido era por uma questão de estatuto. Vou comprar uma garrafa de vinho que custa VIP. 30 euros.
exatamente, eu vou levar ou vou oferecer muito vinho, principalmente os grandes produtores de franceses, de Bordeaux em particular, os vinhos são comprados como presentes, não são vinhos para consumo, são vinhos como troca, e portanto, se calhar Literalmente, Joel, aí foi moeda de troca. como moeda de Literalmente. troca ou como presente, principalmente nas grandes esferas da sociedade, da política e empresarial. Eu sei que as coisas mudaram muito, entretanto, com as políticas anticorrupção do governo, que foram, e a proibição da oferta de, de presentes, as coisas, entretanto, mudaram. Não sei como estão, mas o consumo de vinho a compra de vinho, pelo menos, era muito uma coisa de estatuto, de levar uma coisa nova para a mesa, ou comprei este vinho que custou este valor, não era uma coisa cultural, não é? Para nós beber um copo de vinho era uma coisa natural, para eles a cerveja, por exemplo, é mais natural, ou os destilados que eles produzem. O vinho era uma coisa surgiu muito rápido e muito nova. De repente todo mundo estava a beber vinho e agora o problema que nós temos é que ninguém está a beber vinho, não é? Excelente ponto, olha, Joel, colocar-te de forma brilhante todos os pontos necessários do mercado chinês aí, mais importantes, que é exatamente desse consumo por uma classe muito elevada, né? Depois existia uma compra de volumes em Premier, né? De determinados Sim, chateaus sim. franceses, sobretudo de Bordeaux, mas não só de champanhes, da Borgonha, enfim. Esse vinho era tido era dado como presente, de fato, né, para trocas ali de interesses, etc. E a partir do momento que foi decretado a proibição, inclusive como é que fala, com a punição muito severa, né, para se fosse pego, isso de fato cortou muito dessas vendas que já estavam certas, né? Que já estavam certas praticamente. Muito bem pontuado, muito bem lembrado de tudo isso. E para você ver como o vinho está na geopolítica em tudo, Não, em tudo, em tudo. internacional e nacional, enfim, de todo um contexto. Sim, É, sim, sim. Joel, você é um profissional, um enólogo, um profissional que desenvolve atividade já há algum tempo, já tem bastante experiência, vivência de mundo, do mercado, enfim. Por que retornar à escola, como se fala, para fazer o diploma e estar aqui mirando no Master of Wine? O que tu achas que esses novos conhecimentos ou esses conhecimentos podem te agregar como profissional? E sabemos bem da formação do enólogo e de um contexto que é um Master of Wine ou um diploma que leva o sarrafo, né, literalmente, porque é uma visão global, não é produzir vinho somente, né? Não é saber produzir vinho somente, é conhecer o mercado, visão, enfim, uma série de outras coisas. Olha, para mim, a razão principal para começar a estudar, ou para voltar a estudar, foi-se para sair. Eu senti que, principalmente depois da pandemia, que houve muito tempo que os países estavam fechados, não era possível viajar, não sabia bem ao certo qual era o futuro da indústria, qual era o futuro. E para mim foi sair da zona de conforto, bem, preciso de um desafio novo. Muitas pessoas vão, se calhar outras pessoas decidiram aprender guitarra, por exemplo, eu decidi e queria aprender mais sobre os vinhos do mundo, ou Uhum. ter outra perspectiva. Do ponto de vista profissional, não tenho, muito honestamente, não estou a fazer o curso, ou não estou a estudar com o objetivo de 1 ano ou 2 anos, quando eventualmente acabar, de, de dizer, ok, eu acabei, agora quero fazer isto.
não, o que surgir, eu estou bem profissionalmente, sinto-me confortável, não estudo para mudar a minha atividade profissional. Agora, como Aham. referiu, e bem, nós baseamos nós enólogos, nós, produtores, mas enólogos, nós baseamos muito se eu deixar, se, baseamos muito no paladar, no cheiro, conhecer coisas novas, de provar coisas novas, e sem dúvida que a jornada ou esta experiência Obriga, de né? ir Obriga. obriga e traz novas ideias, Claro. obviamente traz novas técnicas, traz novo conhecimento, mas expõe-nos a coisas que nós estamos aqui na nossa zona de conforto, na nossa esfera, e de repente saímos e bem, eu se calhar há aqui uma coisa que eu posso experimentar, ou aqui uma coisa que eu nunca tinha pensado, ou este perfil que fazem na Itália, será que isto se adequa onde eu estou? Há uma perspectiva muito mais global, deu uma perspectiva muito mais global do que há outras pessoas a fazerem Riesling, há outras pessoas a produzirem a Syrah. E sim, esse é um conhecimento, não digo que seja fundamental para um enólogo, como é o meu caso, mas é sem dúvida uma mais-valia, traz muito mais, muito mais à vontade, muito mais criatividade também na área, no que diz respeito à produção em si, ou receber a uva na adega e pensar, ok, vou tentar fazer isto, ou vou experimentar isto, ou chegar ao resultado A ou B. Um, e depois há coisas belíssimas pelo mundo para provar, não é? Nós, Sem nós muitas dúvida. vezes focamos muito na Bairrada, por exemplo. Se for na Bairrada, nós gostamos muito do Baga, ou gostamos muito da Maria Gomes, ou gostamos muito do Fernão Pires, ou do Arinto, mas e se formos à Madeira, se formos ao Alentejo e provarmos um Latão Baixo, se calhar, descobrimos, se calhar, o nosso vinho favorito pode mudar, não é? Há outras coisas, há Oh, outros estilos, há outros. E o diploma, sem dúvida. eu não sei se teve a oportunidade ou se já teve, certamente, já teve a oportunidade, pelo menos, de falar com outras pessoas que tenham seguido o mesmo percurso. Eu já tive lá também, Joel. Já, pronto. Só que, enfim, é um outro assunto, mas o fato é Ok. que o que eu vislumbro e vejo hoje, depois de estar tão imersa no universo do vinho e de uma forma tão profunda, que é o que se tornou minha vida, é a profissão de enólogo é muito bacana, é linda e realmente a formação é para aprender a fazer vinho, ponto. Mas o que eu pude ter de contato com N profissionais do mundo todo é que se a pessoa não abrir a cabeça para realmente desbravar o mundo, e estar no mundo e etc., ela só sabe fazer vinho, mas ela não tem uma vivência da cadeia do vinho, conhece o contexto do mundo, do universo do vinho, não só da área produtiva, mas da área da área produtiva como um todo, desde a vitis ao vinho, mas o fato do mercado, da comercialização, do marketing, da visão, do futuro, do passado, da história. Enfim, é um gap gigante que eu percebo, na minha humilde percepção, é que há na formação de um enólogo. É muito raramente, pontualmente, tem lá, como é que fala? Tipo, como se fosse só lastros só lastros são pequenos riscos desses assuntos, mas muito superficial, que não dá Sim, sim. bagagem e que esses outros cursos traz uma amplitude maior de percepção, né? Então, quando você fala em mirar aqui o Master of Wine, me surge até uma pergunta para te fazer de uma forma mais incisiva. Ele é o Everest dos vinhos? A nível de conhecimento, sim, eu não sei se isso pode ser, se alguém tenha a coragem de sequer descobrir isso. A nível de conhecimento, um Master of One não é necessariamente um bom enólogo, mas a nível de conhecimento
conhecimento de vinho e vinhos do do mundo mundo, é o né? ponto alto, é o auge. Não, não dá para chegar mais longe, não é? Sem dúvida. Não, sempre há, calma lá. Sempre há uma montanha maior, Joel. Assim, se E calhar ela depende também está sim, dentro de exatamente. nós. E ela está dentro de nós. Sim, e depende também, claro que obviamente depende qual é o objetivo pessoal de Claro, cada claro, um, ou claro. de onde é que quer chegar. Eu sei que se calhar o Master of Wine não significa nada para muita gente. Não, Exato, né? exato. Agora, mas também significa muito para muita outra gente, e aí vê-se Sim. pela quantidade de. Ainda é uma Se- referência, né? Já é uma referência. Hoje, dentro da cadeia do vinho, você tá com contato com o Master of Wine, pelo menos você sabe que ele sabe o que é vinho e sabe e conhece o contexto da cadeia como um todo, né? sim, o contexto da cadeia, sim, o contexto regional, o contexto do país, o E global. contexto global, o contexto. Eu já tive. Eu sei que eu já tive a oportunidade de falar com o Carlos Simões. Eu não sei se Uhum. tive a oportunidade de falar com outros Sim, já candidatos do tive Master com Plan. vários, né? Uhum. E o conhecimento a que o candidato ao Master of One é exposto durante o caminho do Master of One, ou Master of Sommelier, que Sim, sim, são é, semelhantes. é diferente, mas é semelhante nesse Sim, sentido. sim. Um, sim, o conhecimento a que o candidato é exposto É é brutal. surreal, É é brutal. brutal. Claro que há uma razão pela qual é difícil de conseguir o título, não é impossível, mas é quase impossível, não é? É uma razão pelo que desde os anos 60 ou 70 que há apenas 400 pessoas conseguiram passar o exame. Menos Há uma pessoas razão já para foram menos são menos pessoas que têm o título de Master of Wine dos que os que já foram para o espaço. Olha a comparação. é. Só para Olha, isso não imaginar. sabia, Isso é um dado mesmo, é um dado. não sabia desse dado, não sabia, É, não. Joel, tem um meme que a gente vê nas redes, muito engraçado, dentro do universo do vinho, que é o seguinte: a pessoa faz um WSET number level 1, já enche o peito, né? Aí diz que quando Sim. faz o 2 enche o peito duplamente. O 3 ele pronto, ele virou assim um rei. Quando ele chega no diploma, ele percebe. Aí ele se coloca para baixo, assim, que o buraco é mais embaixo, né? É que, e aí surge a pergunta: quanto mais se aprende, mais se tem a nítida percepção, é que ainda não se sabe quase nada. Sem dúvida, sem dúvida. É mesmo a questão de dizer quanto mais sei, menos sei. Nós, Exato. ele falou de quem já passou pela jornada ou pelo percurso do W7, o nível 1, sei lá, afinal o Um vinho eu sei, dia, o nível um vai lá para um uma dia aulinha. O 2, sei onde é que os 5 dias. O estou, 3, sim, um pouquinho finalmente, mais, enfim. mas Mas o acaba-se o nível diploma, 1 e o meu nível amigo, é 2. jornada. É. E depois, por acaso, eu vou ver se encontro. Eu tinha um gráfico que se calhar é o mesmo que está a referir, que era o nível 1, eu sei de vinho, o nível 2, eu sei. E Eu depois bem chegava vi ao, e depois chegava ao diploma e vinha o gráfico vinha para baixo a dizer eu não sei nada de vinho, mesmo. e Aí depois vinha percebe um que não bocadinho. sabe nada. É, mas é a Nunca vi. realidade. Certamente, isto obviamente aplica-se às outras áreas de conhecimento, mas na área dos vinhos bom, nesse caso é mesmo isso. Quanto mais se sabe, menos se sabe, não é? Porque É. Surge mais há sempre mais perguntas, alguma né? coisa. Surge Há mais sempre mais perguntas. alguma coisa do que se estudou ontem, o que se descobriu ontem, o que se aprendeu ontem, e depois há mais alguma coisa para além disso. Mas É verdade. é belíssimo.
É é doloroso, belíssima. é uma... Tem coisas muito bonitas nisso tudo, né? Nós que amamos vinho, nós visualizamos, tem coisa muito bonita e a gente tem que realmente, olha, bater palma para essas pessoas que se dedicam a estudar isso, enfim, e é maravilhoso, né? Sim, sim, sim. E olha, força! Sim, eu tenho... Agora vamos falar um pouquinho do futuro do vinho. O vinho está mudando, Joel? O que que você está vendo? Sem dúvida. Eh, nós já há um pouco falámos um bocado, tocámos um bocado nesse assunto dos produtores que terem que se adaptar aos novos mercados, aos novos consumidores. O vinho está a mudar, estilisticamente, o vinho está a mudar. O vinho que se produzia, as características do vinho que se produzia há 5, 10, 15, 20 anos não são as mesmas que hoje. Exato. O, as castas que se usavam há 20 anos não são necessariamente as castas mais populares hoje em dia, e nesse sentido o vinho está a mudar, mas é uma coisa, é muito dinâmica, é uma área muito dinâmica, muda agora e continuará a mudar no futuro. De 20 anos, se calhar ninguém fala de Riesling e todo mundo está a falar de Fiano, por exemplo, ou ninguém está a Pois. falar de ninguém fala de Chardonnay e todo mundo fala de Arinto, por exemplo. Uhum. Muda agora e continuará a mudar. É a realidade ou pelo menos é a forma como eu vejo, é que é a realidade do mundo vinho, do mundo dos vinhos, é muito dinâmico. Sem dúvida. E isso também tem muita influência, como nós falamos anteriormente, estávamos falando do consumidor australiano, mas na verdade isso vale para todo o consumidor, né? Porque o próprio consumidor mudou, né? A mentalidade, né? O que a gente vai vendo com a evolução, e isso influenciado por N assuntos, né? Que aí vem as bandeiras, etc. O fato é que o consumidor também mudou, né? Sim, sem dúvida. Eu pessoalmente, e se calhar a Dayana é igual. O vinho que eu gostava de beber há 5 anos não é o mesmo que eu gosto de beber hoje em dia. Acho que essa é a realidade. Nós vamos. Então diz logo Os qual é o que gostos. tu gosta de beber hoje. Eu tenho um gosto muito caro. Eu comecei a beber. No geral, eu adoro vinho branco. É a minha, como nós dizemos em Portugal, é a minha praia. Gosto muito de produzir e gosto mais de produzir vinho branco, trabalhar com uva branca e gosto muito mais de beber vinho branco. Adoro vinho branco. Ah, mas se calhar há 5 anos estava a beber um Chardonnay da Califórnia. Hoje em dia prefiro mais um Riesling de Clare Valley, por exemplo, que são coisas completamente distintas, não só pela casta que é diferente, mas estilisticamente são vinhos que não têm nada a ver. Agora, dentro de 5 anos, não sei o que é que eu estarei a beber, ou, não sei, se calhar, não Deixa sei, eu um pegar nesse teu ponto aí. Faz um ponto aí de inflexão de um Riesling produzido por exemplo, no Napa, ou, enfim, em outro ponto, e do Clara Valley. O que que a gente iria... E vamos pôr aqui até um outro mais clássico, o próprio Mosel. O que que tu salientaria de diferença aqui entre os três? Pegando na questão, tradicionalmente, e pegando no exemplo que eu referi, do Chardonnay da Califórnia, tradicionalmente, obviamente que as coisas evoluem e os produtores vão se adaptando e há produtores, há vinhos, há produtores a produzir de tudo. Mas tradicionalmente, um Chardonnay da Napa é um Chardonnay com mais gordo, com mais maturação, com teores alcoólicos maiores, muita madeira, muito a manteiga, aquele amanteigado que nós conhecemos particularmente em Chardonnay. Um, esse é o estilo, Ele não usa muito a barrica, né, Joel? não Lá, uso muito barrica, é as fermentações maloláticas, as é o trabalho, batonagens. as batonagens, o trabalho com as borras, é puxar tanto a uva como a enologia mais ao limite. Uhum, uhum. Clare Valley é o completamente oposto. É quanto menos se fizer. Clare Valley, Riesling, é Riesling. quanto menos.
Desculpa, eu falei os três, mas tu realmente citasse o Chardonnay, né? É que como depois tu puxaste o Riesling, vamos fazer esse link. Ok, fala do Riesling do Claro Valley agora. Sim, então, nós falamos de castas diferentes, mas Sim, o sim, importante aqui, o foco aqui é que são, estilisticamente, são coisas diferentes. filosofia Exatamente. Um, o Riesling, comparando o Riesling Clare Valley do a um Moso, por exemplo. Chardonnay, por exemplo, não tem aqui o quanto menos, a filosofia é quanto menos se fizer, menos. Quer-se Ok. promover é a fruta, a frescura, o caráter frutável, Varietal, né? varietal. Não há madeira, não há Os malolácticas, terpenos muito não mais há. presente, né? Sim, sim, muito mais lindos, vinhos muito mais diretos, muito mais limpos, muito mais Uhum. focados no que é a casta e no respeito pela casta. Um, por exemplo, esse é o vinho que eu gosto hoje em dia. No que diz respeito aos tintos, por exemplo, gosto muito, os estilos mais carregados já não me atraem tanto. Gosto mais de um Pinot Noir, por exemplo, ou um Grenache, Uhum. ou um Sangiovese, ou vinhos ou castas que conseguem produzir vinhos mais frescos, menos madeira, menos intervenção numa perspectiva geral. E são as coisas que eu aprecio e que não são necessariamente aquelas que eu gostava há 5 ou 10 ou 15 Há anos. tanto tempo. E, Ok. e isto é para responder que sim, o vinho está a evoluir, a indústria está a evoluir. Sim, dentro de 5 anos, 10 anos, não vai ser a realidade não vai ser a mesma que hoje em dia. Os gostos vão evoluindo, o consumidor evolui. Podemos até tentar a produzir vinho, não sabemos, não é? O uso da tecnologia é enorme, né? Desde a VITES, Sim, né? sim. Desde a produção da VITES, com robôs, com drones, com uma série de equipamentos e técnicas que vêm para ajudar, né? Sobretudo num momento que há falta de mão de obra para todo lado, especializada para determinados assuntos, né? Mas a pergunta que surge é que com tanto uso de tecnologias, como falei, desde do uso de IAs, de equipamentos na vinha, de robôs, enfim, o enólogo na tua opinião, o enólogo será diferente no futuro? Quais as características que um bom enólogo teria que ter, pensando no futuro, além da técnica? É o Ah, olhar para a evolução? É o estar mais atento à inovação? eu, certamente, a técnica, obviamente, tem que lá estar, Sim, sim. mas sim, se calhar muito mais consciente do que é a realidade, o que é a dinâmica da indústria dos vinhos, como as coisas podem mudar relativamente rápido, o consumidor, o que o mercado exige, e as preferências do mercado, como elas evoluem. Assim, isso, como produtor, como enólogo, esse conhecimento, ou pelo menos a capacidade de analisar o mercado e conseguir reagir às mudanças é importante hoje e vai ser muito mais importante no futuro, certamente. Cada vez mais, né? Cada vez Sim, mais. sem dúvida. Olha, Sem você dúvida. como um olhar aí para o mundo, o que estão produzindo pelo mundo, eu quero saber o que tu sabes do vinho do Brasil. O que tu já ouviu falar Ah, e já provou do vinho brasileiro? já provei, Qual? já provei, já provei um bom espumante da Serra Gaúcha, Certo, no sul, não é? É Serra Gaúcha, certo. penso que se chama. Sim, sim, Sim. sim, sim, na Serra Gaúcha, no Vale dos Vinhedos ou, Já ou, provei. ou do Pinto Bandeira. Sabes que é a primeira DO de espumante do Novo Mundo, né? Pinto Bandeira. Não, não, nessa nunca tinha ouvido, É, nunca. olha, olha, deixa eu te Nunca dar essa tinha. informação preciosa para o Master of Wine. A primeira DO de espumante do Novo Mundo é a de Pinto Bandeira, no sul do Brasil, na Serra Gaúcha, onde está Ok. localizado diversas empresas, como a Cavigás. Até tive
conversando num Bacocast recente com o presidente da cooperativa da Nova Aliança também, que também produz lá em Pinto Bandeira, dentre outras empresas, que estão lá, que fazem dos espumantes brasileiros estão mais altos na serra, né, por motivo óbvio, né, que essas castas típicas como o Pinot Noir, Chardonnay se adaptaram muito bem. E eu, por exemplo, tenho uma amizade pessoal com um dos principais produtores, que é o Mário Gais, que é praticamente quem caminhou aí estudando o solo todo da região. Então, tem uma história linda. E tu provartes espumante e provartes já algum vinho tranquilo brasileiro? Provei tintos. Nunca, ainda não provei brancos. Aqui em Portugal não sei, mas aqui não é impossível É comprar vinho brasileiro. pouquíssimo aqui também. Aqui é raro, 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 raro. Chega mais um espumante ou outro, mas vinhos mesmo que dê para a gente fazer prova não dá. Aqui é impossível. Eu nunca vi um vinho brasileiro à venda na Austrália. Mas Oh. tenho vários amigos brasileiros que já trouxeram quando vão visitar a família, quando regressam ao Brasil, às vezes trazem vinhos lá que partilham. E já tive. Brancos nunca provei, tenho que ser honesto nisso. Agora, tintos já provei um Syrah muito bom, não me lembro de onde, não me lembro de onde era, mas um Syrah muito bom, muito bem feito, Uhum. tudo do ponto de vista técnico. Estava Certo, tudo, perfeito. a Aham. madeira no Equilibrado, né? ponto, muito equilibrado, muito elegante, sem muita madeira. Bom, tudo estava muito bem alinhado. Uhum. Que mais é que eu provei? Penso que provei um Pinot Noir, mas o Pinot Noir não estava tão bom, Ok. de produtores diferentes. Não, provei alguns vinhos já, não provei muitos, mas provei alguns. O espumante foi Olha, bom, o espumante foi uma boa mas no surpresa. Brasil produz bons vinhos, hein? Não, eu sei. Essa informação é bom ficar. Joel, foi uma delícia conversar contigo. Tu é uma pessoa super acessível, aberta e com uma vontade danada aí de partilhar teu conhecimento também. Já percebi que tu é um ser humano diferente e que isso sempre me faz olhar diferente também para pessoas assim. Mas queria finalizar contigo com um belo de um ping-pong. Eu falo uma coisa aqui, tu vais dizer uma palavra ou uma frase. Ok. Combinado? Vamos ver como é que corre. Already? Portugal em uma palavra. Saudade. Saudade, que lindo. Austrália em uma palavra. Aventura. China em uma palavra. Interessante. Vinho inesquecível. Difícil. Vinho inesquecível. Talvez tenha bebido um Madeira de 1921 que bebi há Olha, cerca de há uns 2 anos, que estava divinal. É impossível descrever. também hostilidade a uma hora dessa. É, Uma variedade que você vê que ela é subestimada. subi internacionalmente ou Uma que, ao teu modo de ver, tu percebe que ela é subestimada. eu diria, hum, pela realidade que eu conheço na Austrália, eu diria Grenache. A Grenache. Quais as regiões que têm se destacado na produção de Grenache? Aqui na Austrália, a McLaren Vale é muito conhecida por McLaren Grenache. Valley. Aham. E Barossa ainda tem muito do blend clássico do Rhône, Grenache, Syrah e Mataron, como Vedra. Mas é muito. Aqui, atenção, obviamente se produz muito bom Grenache, mas ainda há muito Grenache ou ainda, a Grenache ainda é visto muito como uma casta de lote, ou como uma casta de Ok, vinhos, ok. vinhos leves, vinhos frescos, vinhos frutados. E é uma casta, eu pessoalmente adoro Grenache. É uma casta que tem tudo para ser bom, muito bom.
Ok, ok, ok. Uma região do mundo que merece mais atenção no teu olhar, que deveria Bairrada. ter mais hã? Bairrada. Bairrada! Viram Bairradino? Um produtor que todos deveriam conhecer. Bem, essa é. Vou dizer, estando deste lado e falando para esse lado, Tim Adams Wines. Ah, boa! Em breve. Agora me fala lá, você que é um estudioso, um cientista, um profissional atento, qual é um livro inesquecível? Eu já li muitos livros nos meus anos de estudo. Um dos livros que me mais marcou, chama-se Postmodern Winemaking. Olha, que legal, que legal. E aproveitando aqui para fazer um intervalo, que eu quero te presentear com o meu livro Vinho Viagem Cultural, Joel, que eu redigi com o único objetivo de sensibilizar o público geral. A cadeia do vinho é obrigatório ler, mas o público geral que gosta de história, cultura, sobre a importância dessa bebida milenar ao longo de toda a história dela, toda a jornada, que praticamente passa junto com a própria história da humanidade. Então, aqui são poucas páginas, mas de uma forma simples, didático-pedagógica, acessível, para que todos entendam o porquê que essa bebida sagrada, milenar, é tão importante para a nossa sociedade como um todo. Então, quero te presentear com o meu livro, vou enviar para você já já. E para a Muito gente obrigado. finalizar, vamos Fico me agora com a falar. curiosidade de ler. Diz lá, o que que você falou? Muito obrigado. Fico agora com a curiosidade de ler o livro. Ah, sim, sim. Depois tu me dá teu feedback. Para a gente finalizar o nosso ping-pong, o nosso tempo. Nossa, já, olha, já esgotou há muito tempo. Qual é um erro comum que você percebe nos consumidores de vinho? Hum, Como consumidor de vinho, eu talvez, se calhar tendo se calhar estando no lado da produção, se calhar muitas vezes ver o vinho como só uma coisa mais banal, não dar a seriedade ao vinho, que se calhar muitas vezes o vinho merece. Ok, ok. E é aquilo que eu comentei antes com relação à complexidade da cadeia, né? Porque, na verdade, o vinho é um alimento, né, Joel, para estar na mesa a qualquer hora, a qualquer momento, enfim, dentro das refeições, e também e sabe-se que dentro disso tem nuances, né, da cadeia, de vinho premium, de vinho, como, enfim, muitos detalhes diferentes, mas que, de modo geral, eu estou aqui com um copo de água, mas poderia estar aqui com uma taça de vinho, conversando com você, ou estar numa refeição com uma taça de vinho também, em qualquer ambiente, né? E se eu estou numa praia, por que não abrir uma lata, né? Por que não estar ali com um vinhozinho também? E se eu estou numa outra situação também, por que não, né? Enfim, é nesse contexto também que é importante colocar o vinho, e você colocou dessa forma também de dar importância, né, ao vinho, é que muitas vezes também a gente está de frente com um consumidor que já tem um certo conhecimento, teoricamente, né, e seria mais interessante estar mais aguçado, né, para perceber determinadas nuances dos vinhos, não é verdade? Sim, sem dúvida. Olha, Joel, para finalizar, a última, prometo. Depois de viver em Portugal, Austrália, passar pela China, qual é a maior verdade sobre o vinho que você aprendeu e que nunca encontrou em nenhum livro? A maior verdade. Hum, que é realmente um património universal, que é transversal a muitas culturas, a muitos países, a muitas latitudes, e que é realmente um património nosso, um património, da humanidade. Sensacional, excelente.
Obrigado pelo teu tempo, foi muito bom a gente conversar. Obrigado pela tua partilha, pela tua generosidade de transbordar aí a tua maneira de ver, a tua percepção, o teu olhar e os teus conhecimentos. Queria te dar a oportunidade de falar tuas palavras finais e também fazer o convite aí às pessoas estarem contigo ou aí exatamente no local onde você vive e trabalha, ou também através das redes, né? Deixa teus contatos. A primeira palavra vai de agradecimento à Daiane pela conversa e pela oportunidade de mostrar um bocado de quem eu sou, não é? De onde trabalho, o que é um português a trabalhar pelo mundo. E depois deixar o convite, não é? À Daiane, porque já falámos disso, sei que está a planear vir à Austrália e será muito bem recebida em Clare e cá no geral. E quem não conhece, ou a quem eventualmente um, tenha nos planos de vir passear à Austrália, que por favor que entre em contato, que venha a Clare, será muito bem-vindo ou bem-vinda. E é uma região lindíssima, fazemos bons vinhos. Eu sou bom cozinheiro, portanto, Ela! tenho- Não, agora a propaganda foi grande. Me não, diz lá, não, não, isso é chefe também? Diz que todo não, bar, não, não, não. diz que todo Isso é bom uma barco coisa. sabe cozinhar. Não, gosto de cozinhar, não sou cozinheiro, as palavras não foram escolhidas adequadamente. Gosto de cozinhar, mas é só para dizer que serão bem-vindos e que, por favor, entrem em contato. Não, não, terei todo o gosto de receber a Daiane e quem eventualmente tenha a oportunidade de visitar Clare Valley. Olha, foi muito bom. Espero que todos que tenham assistido também tenham gostado, porque é sempre bom a gente ver profissionais transbordando o seu olhar, a sua experiência, e hoje isso se torna um ato de generosidade, enquanto a gente vê uma sociedade tão limitando, né, as coisas de não querer transbordar, e a gente vê pessoas fazendo o oposto, né, o movimento oposto de querer transbordar na vida de outros, e enfim, foi muito gostoso. Eu queria dizer a todos que se você não me conhece, eu sou Daiane Casal. Eu estou presente em todas as redes digitais com o perfil @Daiane Casal. Te convido a maratonar os episódios do Bacocast, que cada um tem uma preciosidade de informações, de visões, de olhares diferentes de diversos profissionais dentro da cadeia, e é sempre gostoso poder vislumbrar o seu próprio crescimento dentro desse universo do vinho, através de outros olhares também. Joel, obrigado, te agradeço e eu te aguardo aqui até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.